Olá a todos, estamos aqui no Papo Imunizado número 2, aquele talk show para prevenção da desinformação. Eu estou aqui com duas presenças ilustres, né? O cofundador da Imunológica, Dr. Gustavo Dantas, e o nosso professor, Dr. Henrique Dantas, o cara que mais sabe de vacina aqui nesse Brasil. A gente vai conversar hoje sobre a vacina do herpes zoster. E aí eu vou contar com a ajuda de Gustavo para complementar o nosso bate-papo. E aí, doutor Henrique, eu queria saber algumas coisas. Eu vou trazer aqui umas perguntas da audiência, né? Para começar, né? Que tal dizer pra gente quem é que causa o herpes zoster? Bom, foi ótimo vocês terem vindo, muito obrigado pelo convite. Quem causa a herpes zoster é o vírus da herpes, certo? Que é um vírus transmissível. Muitas vezes eles são contaminados pela varicela, pela catapora. O paciente é contaminado, o vírus fica guardadinho lá no organismo e, por um motivo ou por outro, vai eclodir, às vezes décadas depois, ou às vezes nunca. O interessante é que o vírus da herpes zoster e o vírus da varicela são o mesmo vírus, né? E, então, quem teve já a varicela tem um risco, é exatamente o paciente de risco para desenvolver herpes zoster quando a imunidade diminui em algum momento da vida. E ele é um vírus que tem a característica de se localizar no sistema nervoso da pessoa, ele fica guardado no ramo dorsal da coluna vertebral, né? E no gânglio dorsal, e aí, com algum momento a sua imunidade cai, ele pode ser reativado, gerando os sintomas que a gente já conhece e vai comentar um pouco. E muita gente teve catapora, né? Então é um vírus que está presente bastante na população, né? Principalmente antes da vacina, né? Lembrar que teve catapora e que teve a vacina. Sim. A vacina é inativada, então ele teve o contato com o vírus. Entendi. Entendeu? Entendi. Maravilha. E quais são os sintomas? Qual é o quadro clínico da herpes zoster? É principalmente vermelhidão, dor, né? Febre, mal-estar, mialgia, e o quadro básico é dominado por uma dor muito intensa, cuja principal complicação acontece depois, é a chamada neuralgia pós-herpética, que pode durar durante meses e incomoda profundamente as pessoas, diminui a mobilidade, faz com que as pessoas muitas vezes entrem em depressão, muitas ficam tomando antiálgicos potentes durante anos. O vírus do herpes zoster, como todos os vírus, ele é bem melindroso, né? Então o interessante é que, como ele é reativado no gânglio nervoso, ele muitas vezes se prolifera, se multiplica através do nervo, né? E a lesão dele, que além da vermelhidão às vezes tem a formação de vesícula, aquelas bolhas típicas do herpes, ela acompanha o nervo, né? O trajeto do nervo, né? Acompanha o trajeto do nervo bem delimitado. E isso inclui, às vezes, até os nervos cranianos, dos pares cranianos, né? Existe uma síndrome clássica, que é a síndrome de Ramsay-Hunt, que você tem uma lesão em face associada a uma paralisia facial, ou seja, uma disfunção também do nervo relacionada ao vírus. Mas, assim, como o Dr. Henrique comentou aí, o sintoma principal é a dor, né? Antes, durante e depois da doença. Então essa faixa, né? É daí que vem o nome cobreiro, então, né? Que forma meio que uma cobra dando uma volta, né? Exatamente. É o trajeto do nervo, né? Ele está em cima do nervo. Ele acompanha o trajeto do nervo todo. Né? Maravilha. E quem é que está em maior risco de ter essa doença? Vamos lá. Os de maior risco são as pessoas que são imunodeprimidas. A gente normalmente tende a associar isso ao idoso, mas nem sempre. Inclusive, existem mais casos de pessoas com 18 anos ou a partir de 18 anos, que é quando está indicado fazer a vacina, com susceptibilidade a ter a doença porque são imunodeprimidos, do que seguramente as pessoas mais idosas acima de 70 anos. Então é preciso que se fique atento a esse detalhe, porque a vacina não é só uma vacina de idoso, é uma vacina que interfere positivamente quando você consegue fazer no adulto jovem que tem um estado de imunodepressão, seja ele um câncer, seja ele viver com HIV, seja ele um tumor sólido. Maravilha.